tem uma pergunta aqui, ó, e já vai dentro do tema que eu quero colocar para você aqui. Qual que é o melhor tipo de investimento? E aí, gente, aqui, ó, quem tá falando é um cara que é experiente, o cara entende, tá? E aí eu aconselho você a fazer o quê? A gente vai dar só uma base do que é, mas eu aconselho você buscar uma mentoria, um acompanhamento, entendeu? Para fazer o investimento correto. O Elvis fez uma pergunta assim, ó, tenho 10 mil, qual investimento é melhor? E a gente entra nessa questão do investimento. O melhor investimento que você pode fazer primeiro é você investir em você. Você investir em conhecimento, em ter educação financeira, em aprender a reserva de emergência, colocar em ordem, pagar o preço, passar pelo processo. Isso é o mais importante. Por quê? Porque a partir daí você vai tomar melhores decisões. E aí, seguindo essa resposta, qual o melhor investimento que eu acho hoje que você deve levar para a vida? Fundos imobiliários e ações. Então é importante você ter a sua reserva de emergência, investir em conhecimento para que você saiba cada vez mais e aí você esteja apto para começar a investir. E aí você começa a entender como que funciona fundos imobiliários e ações. Isso é um investimento maravilhoso que faz muita diferença na vida das pessoas, mas poucas pessoas investem. Então a gente vai falar muito aqui sobre essas duas opções de investimento. Então, primeiro, investe em você, em conhecimento, para que você tome melhores decisões. E aí, quando você chegar nesse momento de investir em fundos imobiliários e ações, você já vai ter inteligência e educação financeira. E aí você começa a investir para ter grandes resultados. Você falou a questão de fundos imobiliários. Fundos imobiliários está investindo no quê? Imóveis. Imóveis em prédio, casa? Prédio, galpão, logístico, shopping, mercado. Mas como que é? A pessoa, tipo assim, eu tenho uma casa, um prédio lá, e aí eu coloco ele como é que é? Divido ele para as pessoas também ter uma parcela dele para poder alugar. Como é que funciona os fundos imobiliários? Fundos imobiliários, você está investindo em imóveis. Então, como que funciona? Para você investir em fundos imobiliários ou ações, você precisa abrir a conta em uma corretora de valores. Existem várias opções. A corretora de valores ela vai ser uma intermediária entre você, investidor, e os fundos imobiliários. Um exemplo de fundos imobiliários. Shoppings. Tem fundos imobiliários de shoppings, vários shoppings espalhados pelo Brasil. Ele é um tipo de fundo imobiliário. E aí ele vai lá na Bolsa de Valores e coloca lá o ativo, o tipo de fundo imobiliário, e aí o investidor ele vem e compra cotas desse fundo imobiliário. As cotas do fundo imobiliário, aí nós já estamos falando de renda variável. Variável de varia. Então cada cota tem um determinado valor. Hoje você consegue investir em fundos imobiliários a partir de R$10, R$50, R$100, e cada cota que você tem vai te pagar um dividendo, que são os aluguéis que você vai receber todos os meses. E é uma média de 0,8% a 1%, que é o que um investimento seguro ele costuma entregar para os seus investidores. Então, um exemplo simples. Se você comprou uma cota de R$100, você recebe 1%. Você vai receber 10 centavos, vai receber R$1 desse valor. Então, se você tem 10 cotas, você investiu R$1.000, você está recebendo R$10 de dividendos. Quanto mais você tem, mais você recebe. Legal. Agora eu quero... Essa aqui é uma pergunta pessoal, tá? Sim. Bitcoin, mano. Essas criptomoedas. É um caminho para se investir dinheiro? Antes de você ter um patrimônio, não. Eu sou a favor de ter Bitcoin. Hoje eu não invisto em Bitcoin. Eu tenho criptomoeda do Nubank, que é que eu já ganho dos benefícios lá da minha conta. Mas antes de pensar em comprar Bitcoin, o que eu penso? Em ter a minha reserva financeira, minha reserva de emergência, o meu patrimônio consolidado, investido em fundos imobiliários e ações que eu já tenho. Hoje, se eu quisesse, eu poderia investir em Bitcoins. Só que eu vou por etapas. Porque quando você investe por etapas, você se torna uma pessoa previsível e você diminui as possibilidades de ter um prejuízo, por exemplo. Hoje o Bitcoin está custando R$300 mil, um Bitcoin. Eu conheci o Bitcoin na época que valia 23 mil. Então, é importante você ter consciência disso para você não fazer algo errado.
A pessoa que tem muito dinheiro, se ela colocar, tem 300 mil para dar no Bitcoin, tudo bem. Quem sabe no final do ano vai valer 1 milhão? Ou não vai valer nada. Ou não vai valer nada, ou pode desvalorizar. É uma moeda que varia muito. Então, a pessoa, antes de investir em Bitcoin, ela tem que ter essa consciência, que é algo volátil. É uma moeda... O investimento é mais seguro, então? É assim, lógico, todo investimento ele tem risco. Exato. Isso é bom a gente deixar bem claro. Todo investimento tem risco. Mas tem uns que são mais seguros do que o outro. Eu, hoje mesmo, eu já não vejo assim, a criptomoeda como um investimento seguro. Tão seguro. Vou pegar um exemplo aqui. Na nossa região teve muito golpe da questão do Bitcoin. Sim. Muito. Quase que eu mesmo caí em um golpe. Na época que começou o Bitcoin, estava valendo acho que uns 50 mil no Bitcoin. Aí o cara, não, dá seu carro, dá sua casa, não sei o que e tal. Emocionado. Meu, um monte de gente foi, deu casa, deu carro. Meu, o cara pegou de todo mundo, sumiu, mano. O cara desapareceu. Aí ele reapareceu agora e falando que vai pagar um pessoal aí, os outros não vai pagar e tal. E aí eu sei que não foi o Bitcoin que deu o golpe, foi a corretora que o cara abriu. Muitas corretoras deu esse golpe aí, né? Mas a gente não sabe em quem confiar. E aí acaba, às vezes, criminalizando a própria criptomoeda e por aí vai. Quando se fala de investimento na questão virtual, né? E eu sou meio dessa teoria da conspiração, tem alguém que tem um botãozinho lá que ele aperta, hoje é tudo meu. Você acha que o investimento, qual que é o mais seguro? Criptomoeda, fundos imobiliários, ações. Para você, qual que é o mais seguro hoje, assim? Fundos imobiliários, porque ele não é um ativo tão volátil. É claro que você precisa entender sobre o segmento, a área que ele atua, como que funciona. Você precisa estar munido dessas informações para que você escolha um bom fundo imobiliário. E aí ele não é tão volátil. Vou te falar um exemplo de um erro que eu cometi no começo, quando eu comecei sem me aprofundar nos fundos imobiliários. Eu olhava só para os dividendos, os aluguéis que ele pagava todos os meses. Eu investi em um fundo imobiliário monoativo. Monoativo é um prédio só. Aí eu comprei cotas de um fundo imobiliário lá no Rio de Janeiro, que era um prédio em Macaé, alugado para a Petrobras. 100% da Petrobras, inquilino. E aí, próximo da pandemia, eles anunciaram que eles iriam sair de lá. Aí o aluguel eu recebia 98 centavos por cota, despencou para 10 centavos. Então isso é um tipo de informação que você precisa saber. Se é um fundo que tem vários ativos, vários shoppings, por exemplo, se um diminuir a vacância, ter menos inquilinos, vai continuar pagando, porque não é um só. Agora, muito que supre, né? Exato. Nesse caso, esse prédio está lá até hoje, desocupado, e eu não estou recebendo dividendos dele. Só que eu coloquei 500 contos só, então eu não investi mais. E tá lá, eu espero valorizar, atingir o valor que eu paguei, entrar uma empresa nova, e vendo e coloco o dinheiro em outro fundo imobiliário. Então esse é o tipo de informação que você precisa saber. Você não pode olhar só o dividendo e vai lá e coloca o dinheiro. Você tem que tomar esse cuidado. É informação. É isso que vai fazer a diferença. Você sabe onde você está pisando. Então esse é o mais importante. Uma palavra que você falou é fato, para iniciar investimento, invista em você. Busque conhecer o ativo, aonde você vai entrar, para depois você não cair nos golpes, cara. Aí que é